Olá, Saraulers, Clubbers, tudo bem? Estamos chegando aí para mais uma edição, feriadão, nós aqui, né, na lida. E aí, professor? Pá, foi bacana aquele Sarau Rita Lee, hein? Funcionou, né? Pá, funcionou muito, né? Pá, É foi muito, cheio, cheio de gente interessante também, né? Muito muito. legal. É, Curti. as pessoas mais legais do mundo são as ovelhas negras, né? Não, vamos combinar que bem comportado. Tá, tem alguns, mas é difícil, cara, fazer uma obra monumental sendo bem comportadinho. É muito difícil. É verdade, concordo contigo. Concordo. Mais ou, mais ou menos. Tá, na área, talvez acadêmica, na tua área, tudo bem, que aí o cara, cabeção, todo centrado, todo analisado e sem nenhum tipo de excesso. Mas Trabalhado na teoria, trabalhado na teoria e na substância, na concentração, mas a literatura no seu desvario é bacana, né? não, e mesmo eu, se for para dar um depoimento, eu sou meio ovelha negra no mundo acadêmico, porque eu não cumpro os rituais esperados, assim, sabe? Tem toda a razão. Um negócio assim de nem de fazer pose nem nada, mas também, sabe, eu deixei, por exemplo, de ir a evento da minha área. Porque, bah, cara, aquilo ali é só a conta de chegar, sabe? Os caras vão lá, levam qualquer coisa, dizem qualquer coisa, ninguém ouve ninguém, entendeu? Isso eu notei, que ninguém ouve ninguém. Coisa ridícula. É, Eu tive não, a sorte, é verdade. eu ia dizer, né, eu tive a sorte de não precisar disso também na minha carreira, né? Eu sempre tive, por um lado, por um lado eu sempre tive um pé fora da universidade, né? De escrever para jornal e tal, né? E, então isso também me garantia, assim, dentro da academia os caras já me olhavam torto, mas daí pelo menos, enfim, eles tinham um motivo para me olhar torto. Não, eu enfrentei um dia, se eu escrever minhas memórias, eu vou contar umas dessas aí. Tinha uma vez uma colega, cujo nome eu não vou declinar aqui, mas eu não esqueci o nome dela, que num dia, numa reunião na qual eu não estava, ela falou mal de mim, assim, dizendo, ele usa o nome da URGS para se promover, né? Bah, Coisa desse tipo, assim. Eu também é tão imbecil que nem valia a pena, nem eu vale acho. a pena. Não, mas essa ida de fazer memórias, pô, demorou, né, professor? Tem que Tu nem, fazer, né? não, nem começou ainda? Ah, tem um Cara, rascunho. eu tenho muita coisa anotada, sabe? Uhum. E Jun- naquele livro que tu orelhou, foi tu que fez a orelha do Filosofia Mínima, né? Não, eu fiz aquele das pequenas biografias. Isso, é. É. Esse do Filosofia Mínima, no fim eu escrevi porque aquilo ali, o Filosofia Mínima, o subtítulo é Ler, Escrever, Ensinar e Aprender. São 4 sessões, cada uma tem um monte de historinha que eu conto ali. E no final eu escrevi tipo uma biografia profissional minha, assim, como é que eu virei professor. Uhum. E o livro era para ser o meu testemunho de professor, sabe, do que eu aprendi, como é que eu faço. Tá? Lá tem um pouco já. Não, mas tu tem toda a razão, tu é bem ovelha negra dentro do padrão É. acadêmico, né? Porque tem todo Tu já escreveu tuas memórias, né? Uma parte das tuas memórias tu escreveu, né, Katia? Eu escrevi a parte ligada à rádio, né? E bastante, como é que eu vou dizer, viva na memória através dos cadernos que eu guardei, né? Dei um fim, eu quero dizer, uma finalidade para esses cadernos que eu fui juntando e fiquei anos com esse troço. Ai, guardo, boto fora, traça, o que que eu faço com isso? Porque tem um momento que tu tem esse embate. Eu tive isso, eu tinha uma coleção de Pasquim, por exemplo. Puta, eu Aí tenho ainda. tu tem, tá, teve uma hora que eu não aguentava mais aquilo, porque aquilo vai esfarelando e é um festival de ácaro e um convite, uma orgia para as traças e tal. E na real, eu acabava não consultando aquilo. O que que eu ia? Não ia olhar aquilo. É Acaba puro, que puro fetiche, né? puro fetiche. Tu guarda para quê?
Agora, na verdade, eu guardo porque os meus pasquinhos estão num armário fechado, então tem essa vantagem, assim, ele Tá. não caiu, Aham. né? Um Sim. armário fechado na garagem lá do AP. E tem Sim. alguma organização? Não, é. Então, em ordem cronológica, Ah, tá todinho. em ordem. Ah, é que tu é foda, tu é todo organizado, tu é Não, mas alemão. isso foi uma vez que eu me mudei, porque quando eu morava na casa do pai e da mãe, eu guardava assim num lugar, botava um em cima do outro, dobrado, aquele jeito que a gente usava, né? Dobrava no meio, botava dentro da pasta e tal, Ah, sacola. E aí, uma vez que eu me mudei, eu me dei o trabalho, botei tudo em ordem e tal. Cheguei até a pensar em tentar completar a coleção, porque me faltavam alguns, né? uhum. Mas, poxa, gente, eu só quero dizer uma coisa: quem está nos ouvindo e não leu o livro da Katia Suma ainda tem que ler. O livro se chama, como é que é? Os É, os Bastidores cadernos secretos os diários secretos da Ipanema. Acho do que é Ipanema. isso. É. E aí na apresentação, mas tem uma parte da tua história pessoal, um pouquinho da coisa familiar Tem também, na muito. correria ali, porque tu exigiu uma trajetória, né? Tu me fez escrever, eu não ia escrever aquilo. Mas aí eu fui obrigada, né? Ah, a história do teu pai, bacana, né? Pô. Isso, aquilo ali foi legal. Prestar essa homenagem a ele foi bacana. Botei o Fernandão ali, né? O zagueirão, foi bacana. É. Tu sabe que eu te contei, né, que eu encontrei umas cartas de namorado do meu pai e da minha mãe, não contei isso aí? Não, não. Agora, né, o pai e a mãe morreram no ano passado, aí tem aquela coisa, mexe nos armários, bota fora, não sei o quê. Aí, de repente, eu pego uma caixinha, assim, a mãe guardou ciosamente, eu acho que todos os bilhetes que eles trocaram, bilhetes e cartas, quando eram namorados, Que entre, legal. entre 1952 e mais ou menos o ano do meu nascimento, 58, por aí. E, bah, todo um outro mundo, né? Imagina, meu pai, professor da minha mãe. Hoje em dia seria Seria, como é que chama? Abuso, assédio, assédio. assédio. É. Né? Bem Mas legal, que bah. legal, tinha que fazer alguma coisa, né, com essa. Eu digitei todos os bilhetinhos, as cartas, botei tudo em ordem cronológica, assim, e anotei coisas, sabe? Informações que estão na carta, mas não são muito claras. Enfim, algumas eu Ah, conheço. Ah, isso aqui era o seguinte, pá. Tem isso aí muito. dá um livro bacana, hein? A minha Muito. mãe guardou todos os boletins dela, Bah. boletim do primário e do ginásio dela, ela só fez até o ginásio, né? Uhum. É isso aí, coisa maluca, né? Coisa E o tempo maluca. vai passando, Gatiassumo, e a gente vai ficando velhinho, né? E a gente começa a se ligar nesses sinais do tempo, né? Porque eles fazem mais sentido agora. Quando se é jovem, a gente não pensa em tempo, né? Que loucura. Ai, É isso. professor, não sei até quando vamos, mas seguiremos eu só quero, não, eu só queria ficar lúcida, sabe? Não queria ficar trelelé. Ai, sabe? Porque eu vi o meu pai e minha mãe ficaram meio trelelé no final, assim. Ah, é ruim isso, né? Ah, É, é, eu penso nisso e penso também no ruim que deve ser tu dar serviço para os outros, sabe? Se tu te dá conta, assim, puta, tá incomodando, os caras estão aqui só me tolerando. Ah, que chatice. ai, pois é. Ai, eu não sei o que é pior. Tá, vamos Vamos falar pensar. de Ovelhas Negras, vamos voltar a falar da Rita Lee, pronto. A Rita Lee teve um fim difícil, porque ela tinha consciência de que estava indo, estava ali cercada com a família, num ambiente, né, de acolhimento e tal, mas o fim é o fim, e quem fica que é tu contigo mesmo, né? Porque quando tu fecha o olho, é tu contigo mesmo, então não tem, não Tem um adianta. livrinho, tem um É, livrinho Porrada, do Norbert Elias, aquele grande sociólogo, historiador, que se chama A Solidão do Moribundo. tá, Ah, é fodal, fodal o livro. então, bah, a solidão do moribundo. Não, é porque né? A gente acaba voltando ao que sempre fomos, a gente é sozinho na real, né? Quer dizer, essa célula aqui, esse corpício aqui engloba um universo que é só meu, que só eu tenho acesso a ele, entendeu? Ai, tá. Ovelhas Negras, o que que tu levou, que tu não leu, o que que tu gostaria de comentar aqui para os nossos Uma, clubbers? uma cartinha do Caio Fernando Abreu. Uhum. Eu li um capítulo do Nelson Rodrigues, A Menina Sem Estrela.
que é um Uhum. grande ovelha negra, né? Velho negro. E eu li. Tu viu como é que é a capa desse livro aqui, não? Eu Do Glauco. vi, ele O tem um fetiche com, é uma coisa de cor, né? Pensei que era um coturno, mas, coturno e um falo, claro, né? não, mas é que ele tem uma loucura com o pé, né? Não tem um troço assim. Fetiche por coturno, ele contou isso já de É, público. Ele conta que ele foi abusado e ele gostou. Resumindo, é isso que ele conta, que ele foi abusado por uns camaradas que fizeram ele lamber a sola de uma bota e tal. aí Sério? ele gostou, Ele contou. é. Ele contou. Eu vi ele falando disso. E aí, o que mais eu levei? Canções. Ah, tu não chegou a ler. Eu cheguei a ler Canções Iluminadas de Amor, do Vanner Wilder. Uhum. Tem vários capítulos bacanas aqui. Tem um que ele conta como é que nasceu aquela Jesus Voltará. Ah, lê aí então. Pouco tempo depois de ter saído dos Replicantes, o Estevão Santos, amigo e iluminador dos Repli, me convidou para formar uma nova banda e eu aceitei. Montamos a Sangue Sujo, que tem uma história que eu acho interessante por quatro razões se assemelha à do Sex Pistols. As duas têm uma formação clássica com voz, guitarra, baixo e bateria, faziam um punk rock destruidor, lançaram apenas um disco, no caso da Sangue Sujo, só uma fita cassete, e o que é ainda mais punk, ambas duraram apenas 2 anos. Eu não lembro quais eram as músicas que tocamos no primeiro ensaio, provavelmente devemos ter feito versões para algumas músicas dos Replicantes. O que sei é que tudo aconteceu muito rápido, eu segui a onda e comecei a compor num ritmo anfetamínico. Porém, não tenho nenhuma memória dos detalhes de como surgiram as músicas, com exceção de Jesus Voltará. Certa vez, voltando para casa depois de um ensaio da Sangue Sujo, eu passei por uma velha Kombi azul calcinha que tinha um adesivo grudado no vidro de trás com a afirmação Jesus Voltará. Achei muito interessante, diminuí o passo, fixei a imagem, blá, blá, blá. Fiquei imaginando a bizarra cena de Jesus renascendo entre nós. Como seria essa volta? Aí ele conta como é que, para onde ele iria, para Jerusalém, Nova Delhi, Roma ou Porto Alegre. Achei tudo engraçado, bababá, né? Era tipo, ele diz, era como acreditar em Papai Noel, essa do Jesus voltará, né? E aí é isso, aí ele gravou a música que tem um documento da Sangue Sujo, viu? Aham. Um tarja preta. É, e aí, né, Jesus Cristo vai voltar, aleluia. Em Porto Alegre ele vai morar, aleluia. As pessoas vão gostar, aleluia. Nossa vida vai melhorar, aleluia. Os cristãos pediram a sua volta, esperaram por essa hora, todos juntos no mutirão, pois Jesus é a salvação. Todos querem um mundo melhor, todos querem viver em paz. Agora sim vai ser legal, porque Jesus é o canal. Aí ele vai adiante, né? Mas em que bairro Jesus vai ficar? Em que rua Jesus vai morar? Na Santa Cecília ou na Conceição? No Espírito Santo ou na Assunção? E por aí vai. Muito É um livro bom. muito Não, engraçado. super sucesso. A música super emplacou, assim, as pessoas amam, né? Jesus Cristo vai voltar. E é boa, né? Bom, eu tinha levado esse livro aqui, que é a biografia da Leila Diniz, do Joaquim Ferreira dos Santos, né? Porque eu contei aquela história que a Rita Lee usou o vestido de noiva dela no festival, na final, que foi no Maracanãzinho, e então ela foi lá na Globo e pegou. E eu queria ler um trechinho aqui sobre a Leila Diniz, porque ela, pô, ela sofreu pra caramba. Essa aqui era totalmente ovelha negra, né? Foi mal interpretada em todos os segmentos ideológicos. Antes que elas tivessem esse nome, caiu vítima das primeiras patrulhas ideológicas. Se a esquerda não suportava a guitarra e os cabelos compridos de Caetano, o escândalo musical do período classificava palavrões e sexo livre como manifestações do mesmo escapismo. As feministas de plantão achavam que Leila, com a conversa rosa choque, de que todos os cafajestes que conhecera eram uma flor de pessoa, ela falou isso no Pasquim, né, quando perguntaram a ela sobre o Jesse Valadão e o Anselmo Duarte,
E, bom, enfim, como o discurso político clássico sofria a inibição da censura, o radicalismo feminista era uma forma de ser esquerdista no Brasil de 1970. A socióloga Rose Marie Muraro achou que a entrevista de Leila fazia o jogo dos homens, que ser mulher era muito mais do que sair dando por aí, e que tudo aquilo só ajudava na exploração da fêmea, nas obrigações do lar, nos salários inferiores, tarará, etc, etc. Nessa época, os colegas da Record chamaram-na de prostituta, a Globo não a queria mais, pelo mesmo motivo. As feministas de esquerda acharam que ela fazia o jogo dos porcos chauvinistas e não passava de uma mulherzinha ao dispor dos trabalhos de cama e mesa. Os comunistas a achavam alienada. A polícia de direita, na pessoa do delegado do Serviço de Censura, viu em Leila uma pomba-gira a ser perseguida com charutos, passes e que outras armas houvesse. Do ponto de vista policial, a Leila representava uma ameaça em potencial aos princípios da moralidade pública, falou lá um delegado. Definitivamente, o moralismo ao redor sufocava, como se não bastasse esse tipo de preconceito. Leila causou escândalo no mesmo período ao jantar no Antônios, no Leblon, acompanhada de um ainda pouco conhecido Martinho da Vila. O compositor Nelson Sargento, que pintava os apartamentos de Leila, pintor, né? Lembra como as pessoas olhavam assustadas quando os dois se encontravam e ela o beijava no rosto. Não era assim que se tratavam os empregados e ainda por cima os negros. Não, é incrível, né? Ela enfrentou todo mundo, quer dizer, naquele tempo, hoje a gente fala em racismo, em crime de racismo, isso não existia, né? Todo mundo era ostensivamente racista e achando que estava tudo bem, né? Incrível. Grande Então, Leila, grande grande figura. Leila, grande figura. Esse Leila é do cara que escreveu, é o... é o Joaquim Ferreira dos Santos, que é jornalista do jornal O Globo, né? Ele tem também do Antônio Maria, Isso. e tem uma também daquele cara que era colunista, que foi muito famoso, colunista social. Ai, meu Deus, aquele que depois foi substituída pela Danusa, Sim, sim, sim. O... sabe? Aquele, esqueci. Tá, Joaquim Ferreira dos Aqui Santos. tem outro livro que é 1958, o ano que não devia ter acabado. Bom, É, aham, eu sou de 58, né? Modéstia à parte. Então, é. como é o nome desse cara? Um cara bacana, assim, né? Esse que tu falou agora, o cara tinha um bigodinho, assim. Eu olho ali na minha estante e já acho ele. Mas aí eu vou ter que sair. Eu vou sair e volto, depois eu falo. Zósimo. Zó, Zósimo Barroso do Amaral. Enquanto houver champanhe, há esperança. Uma biografia que é do mesmo Joaquim Ferreira dos Santos, que é bom. muito boa, aliás. Tá, e aí, professor, o que que vai? Eu tinha levado uns clássicos, né? Tinha levado um Baudelaire. Ah, é Baudelaire. Vamos lá, vamos botar um. Eu vou ler, Não. tem um poema dele, um poema meio longo, eu vou ler metade dele, famoso, poema que se chama O Cisne. Hum. Enfim, a primeira parte é uma coisa mais viajandona, assim, que é ele se lembra de uma coisa, enfim, da Andrômaca, uma personagem lá da Odisseia, blá, blá, blá. E aí ele começa a falar de Paris, né? E aí ele diz assim, ali, essa tradução é do Jamil Al-Mansur Haddad. Haddad, aliás, olha, parente Olha, do... Haddad. Antigamente, ali havia um aviário. Lá vi uma manhã, quando sob a amplidão clara o trabalho acorda e o lixo funerário manda ao ar silencioso, obscuro furacão, um cisne. Entende? Ele está se lembrando do passado, né? O cisne dentro de um aviário. Aí diz um cisne que, ao deixar sua gaiola, as palmas dos seus pés atritando o pavimento iníquo,
arrastava no chão as grandes plumas calmas. Junto a um riacho sem água, a ave, abrindo seu bico, suas asas no pó banhava num desmaio e dizia a sonhar com seu lago natal. O cisne já estava deslocado ali, né? Água, não choverás, não trovejarás, raio. Eu vejo esse infeliz, mito estranho e fatal, às vezes fitando o céu como o homem ovidiano para o céu de um azul cruel e tão irônico, contorcendo seu colo, o mais convulso e insano, enquanto envia a Deus o seu riso sardônico. É isso, a primeira parte é um cisne que está num lugar estranho, assim, ele bate as asas e só tem pó, entendeu? Num lugar onde antes tinha um laguinho e blá, blá, blá. A referência histórica disso aqui é que o Baudelaire é um cara que viveu aquela grande transformação de Paris com o tal do Barão Haussmann, aquele que era o prefeito de Paris, que, enfim, botou abaixo tudo que era cortiço que tinha na região central da cidade, abriu, tipo, a Champs-Élysées, aquelas grandes avenidas e tal. Então, em resumo, aquilo foi em 1850 e pouco, foi expulsar os pobres para a periferia da cidade para abrir aqueles troços. E aí o Baudelaire vai lá e faz essa imagem, assim, tinha um cisne ali, não sei o quê. Daí a segunda parte é ele falando de si, dizendo assim, Paris mudou, porém minha melancolia é sempre igual. Torreões, andai-marias, blocos, arrabaldes, em tudo eu vejo alegoria, minhas lembranças são mais pesadas que socos. Também diante do Louvre, uma imagem me oprime. Penso em meu grande cisne e do gesto feroz, exilado que ele é, ridículo e sublime, ruído de um desejo infindo. Aí eu pulo um pedacinho que vou lá para o fim, que a história é essa, ele, o poeta, se identifica com aquele cisne, entendeu? Ele olha para a cidade e diz, pô, cadê a minha cidade, né? E aí ele termina dizendo assim, enquanto a fortuna e para sempre rouba seu bem melhor, nos que se alimentam de dor, onde só em mamar, como de boa loba, nos órfãos a mirrar mais secos do que a flor. E na floresta, que meu pobre corpo trilha, soa como buzina uma velha lembrança. Penso no marinheiro esquecido numa ilha, nos vencidos de sempre e nos sem esperança. É isso, é um sentimento de desconforto pela mudança da cidade, porque imagina se ele morasse aqui com o Melo agora, também ia sentir isso, né? Ia sentir. É, As Flores do Mal, é isso? Flores do Mal, É, exatamente. tá. De 1857. Não, agora eu vi que estão fazendo aí essa construtora aí do Melnick, não sei o quê. Aí eles estão fazendo chega a ser assim patético. Estão fazendo uma campanha que estão construindo uma super torre no Bonfim. Então eles fazem uma caminhada pelos lugares históricos do Bonfim para mostrar o quanto é legal morar no Bonfim, que eles estão acabando com a sua lógica de grandes torres e tudo cercado e tirando exatamente aquilo que é o legal, que são o pequeno comércio, a vida de rua e tal. Bom, mas enfim, essa é a lógica sempre. É, isso aí é muito. Eu levei esse livro aqui da Clara Verbuck. A Clara Verbuck é uma escritora aqui de Porto Alegre que foi daquela turma do Cardoso Online, era a única mulher naquele time, né? Tinha o Daniel Galero, o Daniel Pelizari, tinha o próprio Cardoso, Cardoso e não sei mais quem. Tinha mais, o Marcelo Trezel era também desse grupo. Cristiano É. Baldi, assim, né? Cristiano Baldi, eu acho que ele é um pouco depois, mas eu não sei se ele participou né? E a Clara tem vários livros publicados, né? E esse aqui é uma coletânea assim de escritos, Cidade Grande no Escuro. Eu gosto desse aqui, que o título é um microconto, El Serestar de la Bruja e su Sombrilla Roja. O nome é assim. Entra no meu guarda-chuva vermelho que eu vou te levar para ver São Paulo. Ela mora em São Paulo, né? Debaixo do dilúvio e sob os meus olhos que você tanto gosta, ouvindo os pingos grossos, tentando nos atravessar e estourando aos nossos pés, abençoados pelo asfalto já não imundo quanto de costume, isso dentro da minha cabeça, né? Enquanto desço Augusta solita
ao som dos carros e buzinas e pensando que não vai ser agora aquilo de mar, pernas, cabelo, sangue. Não, cabelo no olho e sangue fervendo, mas que tudo bem, porque o mar, o sangue, as pernas vai tudo estar no lugar quando a gente quiser. Definitivo e inevitável, não precisa de hora marcada para eclodir. E eu acabei de mandar arrumar aqueles óculos vermelhos que você escreveu para a gente poder usar quando você vier. Saudade, cachorro. Contigo sempre serestar. C. Eu gosto do recadinho, então. Essa é a Clara Verbuck, do Cidade Grande no Escuro. Ela eu perdi de vista, nunca mais li as coisas dela, né? É uma figura essa guria, né? É uma figura essa guria. Ah, ela acho que ela não publicou mais nada, mas ela tem vários livros editados e ela cuida da edição deles, né? Tá no OnlyFans, conforme nos disse o Daniel Galera, né? Acho que Ela tá no foi OnlyFans, né? Tirando foto sensual e tal, né? tirando foto sensual. Tem um monte de gente fazendo isso, sabe? Não é assim, porque não tem essa onda do feminismo que é assim, tipo, o corpo é meu, mostra, se eu quiser exibir, exibo, e ninguém tem que fazer nada contra mim ou me tratar mal por isso, né? Então tem mulheres que estão, enfim, ganhando uma grana só com digamos, curiosidade dos homens, né? Porque tem que pagar para ver as fotos. Enfim, eu não sei direito como funciona, mas é uma Tô, assinatura. tô me interessando aí. Tu acha que eu ganharia uma grana lá? Não, difícil, né? Olha, eu acho que tem louco para tudo, sabe? Não sei. De repente, assim, cabeção é o outro lado, cabeção desnudo. É. Vai que, né, professor? Tem que Eu dar ia uma morrer pesquisada para ver se tem o nicho. nicho, né? Eu acho que eu ia morrer de fome, não ia rolar, não. Tá, o outro cara que eu levei lá para ler é um cara que eu acho que a gente nunca leu no Sarau, que é o Luiz Gama. Ah, não me lembro. Esse Luiz Gama é o seguinte, ele Hum, sabe esse livro que agora está super famoso? Bah, vou me esquecer o nome dele. Mas, puta, um romanção aí. Ah, que coisa horrível. Pois eu vou de me que? lembrar, te mando aí para tu botar aqui o nome. Tá. É um romance, é uma, enfim, uma escritora, Ana Maria Gonçalves, Um Defeito Tá, de Cor. Me lembrei. defeito de cor, tá. A história que é contada ali é a história da mãe do Luiz Gama, que era uma Ah, americana que veio para cá e tal. E ele nasceu em 1830, então ele é mesmo que o José de Alencar, o Alencar é de 29. E, e ele nasceu, o pai dele era branco e a mãe dele, a Luísa Marim, era uma quitandeira africana livre da Costa Mina, mas depois ela foi, enfim, antes ela foi escravizada e tal, né? E o pai era um fidalgo, era um cara com alguma grana e tal, um cara que tinha uma certa posição, na verdade tinha pouca grana. E ele então nunca não nasceu escravo. O pai o reconheceu. Só que um dia o pai, 10 anos, quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele o vendeu como escravo. Apenas isso. bah. E, e ele tem uma trajetória complexa e tal, enfim, consegue estudar um pouco, foge para o Rio de Janeiro, acaba em São Paulo, e em São Paulo ele vai ser um grande militante pró-abolição. Ele morre Uhum. antes da abolição, ele morre em 82, uma coisa assim. E ele não chegou a fazer o curso de direito, mas ele sabia bem manejar o mundo jurídico, né? E, enfim, sabia escrever muito bem e tal. Então, ele tem um título de advogado honorário, ou coisa assim, lá da OAB de São Paulo. E o poema mais famoso dele, eu só vou ler o comecinho e o fim, é um poema que se chama Que Mundo é Esse? Ele não é um poeta assim, digamos, desses sofisticados, tá? É um poeta mais debochado de vez em quando, muito ácido, fazendo um pouco de sátira e tal. E esse poema tem essa coisa, né? Se chama Que Mundo é Esse? Ah, falei, né? Daí ele virou escravo, aí conseguiu provar que ele não devia ser escravo, recuperou sua liberdade, bom, eu falei, virou um militante da abolição, né? E ele diz assim: que mundo é este? Do fundo seio desta alma eu vejo, que fria calma dos humanos na fereza. Vejo o livre feito escravo pelas leis da prepotência. Vejo a riqueza em demência postergando a natureza. Vejo o vício entronizado, vejo a virtude caída e de coroas cingida a estátua fria do mal.
Vejo os traidores em chusma vendendo as almas impuras, remexendo as sepulturas por preço dáureo metal. E por aí vai, né? E a Uhum. última estrofe diz assim, é, a última estrofe diz assim, digam lá o que quiserem, fale embora o maldizente, eu bem sei que tudo mente, sei que o mundo tem razão, se eu tivesse na algibeira alguns cobres, que ventura, mudava o nome e a figura ficava logo barão. Uhum. É isso. Ele tem um poema famoso que é conhecido como Bodarrada, que ele diz, porque muitos negros eram chamados de bodes, né, que fediam como bode, essa era a história. O bodum, a palavra bodum era isso, era cheiro de bode, mas era Uhum. atribuído às pessoas negras. E aí ele tem um poema da Bodarrada dizendo, enfim, ele termina dizendo isso, todo mundo é bode nesse mundo e tal. É isso, era um cara libertário muito interessante, tem uma a trajetória dele é muito notável, né? É isso. Tinha levado ele para ler também. Que Bem era um legal. ovelho negro, negro propriamente dito, preto. É, sim. Pois é, eu só me lembrei agora também, como no sarau, eu queria ler, mas eu vou ficar devendo, só vou dar o spoiler. A Rita Lee, agora eu não me lembro nem em qual dos livros, mas eu acho que foi nesse. Esse aqui tu leu também, né? Tem um momento que ela lê, ela põe a letra original de Balada do Louco, que ela fez e que ela tinha feito no feminino. Dizem que sou louca por pensar assim. Aí tinha naquela hora que assim, se eles são bonitos, sou Alain Delon, era se elas são bonitas, sou Brigitte Bardot. Olha Se só. elas são famosas, aí ela escreveu a letra, não foi nesse então, porque senão tu ia lembrar, né? Então deve ter sido nesse aqui. Ah, e aí, quando os irmãos, era no tempo dos Mutantes, foram gravar, eles não quiseram gravar assim, porque, Não entendeu? quiseram gravar no feminino. Não quiseram, tipo o Jardim Macalé, que, como é que é? Que tinha uma música que o Caetano tinha dado mote para ele, que é Ai, esse cara tem me consumido, e ele não quis gravar, não quis botar a melodia, porque a masculinidade dele ia ficar em xeque. Ah, Tá? que loucura, né? Que loucura, Deixa eu te não? contar uma coisa aqui, enquanto isso, essa Ah, semana. Esses dias agora eu dei uma entrevista para um garotão estudante de jornalismo da USP. hum, E o cara me contactou e tal, enfim, eu dei uma entrevista para ele. O assunto dele era canção de protesto, especialmente o Bob Dylan. E aí hum. ele chegou no meu nome, adivinha como? Botou o Bob Dylan lá no Google e apareceu o nosso sarau do Bob Dylan. Ah, que legal. Aí ele é um garotão, assim, 20 e poucos anos, ele disse, o sarau é bar, não, ele é paulista. Ele disse, não, pô, o sarau é muito legal, muito mais. E viu vários, não sei o quê. Que É, legal. Não, agora o Gabriel Brust está fazendo uns cortes e a gente já mudou o nome do canal para Sarau Elétrico. Vamos tentar dar um. Vamos ver se a gente fica rico, né, professor, com eu acho que views. esse é o canal. Ou OnlyFans, ou Eu acho Editando. que o OnlyFans para nós não vai dar, eu estou achando. É, estou Estou achando que pensando ainda, mas acho não. difícil, mas de repente no YouTube a gente se cria. É isso aí. Tem que fazer que nem o Peninha, xingar umas pessoas e tal. Não, polêmica, polêmica, falar mal da Serra Gaúcha. Mas a gente fala mal do Zafra e da Panvel de todo mundo e não acontece nada. Eu falo mal dos paulistas há 40 anos, não tem jeito. Não, na nossa polêmica ninguém está nem aí. A gente tem que fazer uma coisa mais lacração. Bom, os Lacra- nossos clubbers aqui que deram a sugestão de fazer o Sarau Rita ali podiam nos, né, pensar em polêmicas ou em, sei lá, em ideias para que a gente bombe. Vamos bombar, professor. vamos lá. Acho que era isso, tá? Ficamos por aqui. Na terça-feira que vem, Sarau Pais e Filhos, com a participação do Werner Schumann, que não só vai ler, né, textos da relação pais e filhos, como vai cantar, professor. Vai a É, estreia mundial da banda dele, que se chama Werner e o Bando. Então, pô, gente, não é pouca coisa, vamos lá. Então, quero a é. comunidade lá do Sarau, lá sentadita, né?
Sabe que eu pensei nisso, nesses saraus que vão bombar, tal, e esse acho que vai, né, pelo jeito. Eu acho que os nossos clubbers aqui deviam ter privilégios. Eu acho que sim também. Mesa, Mesa, sei lá o quê. mesa, de repente, meio ingresso, não sei, pode É, fazer. porque, enfim, esses dias eu troquei uma ideia com o Humberto Gessinger, né? Uhum. Aí, esperar, quem sabe dar uma pensada no sarau e tal, né? Porque ele sempre vai, como sempre foi, já faz sei Vai. lá quantas vezes ele foi conosco. Ah, ele E podia ir no aniversário, né, professor? ele foi, era aquela massa de gente, né? É, Sempre que ele uma coisa maluca, né? é. Vamos ver. Temos que fazer uma programação para a última terça-feira de julho, nosso aniversário de 24 anos, certo? Que Então loucura. tá, falamos aí na próxima terça. Valeu, clubbers, valeu, prof. Até OnlyFans, hein? Tchau. Tchau.